Veja, não me parece que a gente está falando de coisas excludentes. Aliás, não me parece não, elas não são. O eixo de bater na corrupção do governo Lula, ele está definido ainda na pré-campanha. Por quê? Porque existe um arsenal de elementos que a campanha de Jair Bolsonaro pode levantar. Então, o Petrolão está lá documentado, o Mensalão está lá documentado, tudo isso, essa ligação é muito fácil de ser feita. A questão da economia, tampouco, não era algo que não estava no radar. Tanto que, quando a gente pega o primeiro programa de Jair Bolsonaro na televisão, ele está falando de quê? Ele está falando de entregas do governo, tem imagem da transposição de São Francisco, tem ele falando de Auxílio Brasil. Conectar economia com a vida das pessoas já estava na pauta. Qual é a diferença, me parece? Aliás, no debate na televisão, o primeiro tema que Bolsonaro escolhe para falar com Lula é o quê? Corrupção. Ele foi naquele debate na Band para falar isso, emparedar Lula de alguma maneira na corrupção. Qual é a diferença que me parece que essa semana traz? Essa semana dá substrato ao governo para robustecer o argumento de que você tinha, hoje eu até lembrei, né, aquela imagem lá atrás da Dilma dos pessimildos. Então, que você tinha aí um monte de gente que não estava querendo reconhecer o trabalho do governo. E agora, ainda que possamos fazer ponderações e o Brasil não virou um Brasil chinês, de fato você tem bons números na economia para respaldar esse argumento. Não, perfeito. Eu só ia acrescentar no Alexandre. Hoje eu tive com o ex-presidente Michel Temer, né, conversando, e a gente projetando ali a campanha e o que vai acontecer. Ele falou, Caio, em razão até de um painel que a gente vai apresentar aqui, ele falou do imponderável, que a gente sempre tem que contar nas campanhas com a teoria da imponderabilidade, é isso, né? Com o imponderável, né? Com o que pode acontecer, que a gente não sabe o que vai acontecer, que é a facada do Bolsonaro, por exemplo, que é o acidente aéreo com o Eduardo Campos, que tem várias questões que acontecem na campanha. A gente está a 1 mês do primeiro turno, em tese, havendo, eu acredito que haverá, a 2 meses do segundo turno, né? Então, a gente sempre tem que contar com esse fator, que pode não acontecer, o Temer me disse, mas que sempre pode vir a acontecer e muda a história de uma eleição, como mudou em 18, muito embora, isso é uma teoria, né, que foi a facada que elegeu, eu não acho, eu acho que o que ajudou a eleger o Bolsonaro foi o lavajatismo, foi a Operação Lava Jato, mas esse é um outro debate. A facada só deu um empurrão, mas o principal foi a Lava Jato. E o acidente com o Eduardo Campos e tantas outras campanhas que tem um fator ali que ninguém está prevendo e que acaba acontecendo, pode vir a acontecer nesse mês de setembro. O Alexandre falou de outubro, né? Mas pode ser tanto em um quanto em outro. Só completar rapidinho, corrupção não é o grande tema dessa campanha, né? Acho que isso fica claro em todas as pesquisas. Mas esta matéria do UOL, que ressuscita o caso da rachadinha e mostra, tem um grande levantamento de todos os imóveis comprados pela família Bolsonaro em dinheiro vivo, isso fala muito próximo ao eleitor. É algo muito fácil de entender. E a gente que já fez matéria investigativa, quando você vai buscar rastro de lavagem de... Não estou dizendo que é o caso, tá? Mas claro, quando você vai buscar rastro de lavagem de dinheiro, de gente que tem um patrimônio maior do que os seus rendimentos, a primeira coisa que você faz, eu lembro de fazer muito isso na época da Lava Jato, com todo o pessoal que estava ali dentro da Petrobras, a mando do PT, do MDB, etc., é levantar as certidões de imóveis e levantar o que aparece em dinheiro vivo, porque é muito raro você comprar um imóvel, né, em dinheiro vivo com grandes quantidades de dinheiro. Os petistas falando muito desse caso, que é um caso novo, recente, e estudando como vão utilizar isso na campanha. Me surpreendeu. Ontem eu conversei com um petista do QG do Lula, hoje pela manhã também, 10 da manhã, conversando com eles, e os dois, sem saber, tocando no mesmo assunto, sem você puxar, né? Vindo deles, eles trazendo esse assunto. Achei muito interessante isso. Márcio, pois não? Dá tempo de fazer uma intervenção? Tá, eu aqui. Claro, claro. Um pouco na linha do que a Renata falou, e que esses temas não são excludentes, mas pelo menos na campanha do presidente Jair Bolsonaro, há uma avaliação, pelo menos até hoje, de que aquelas agressões, aquelas críticas que eles dizem ser abaixo da linha do joelho, acima da linha do joelho, desculpe, elas vão para as redes sociais, elas vão para esse campo de batalha. E separar para a televisão
um discurso menos agressivo. Não que a corrupção não vá estar nos programas de televisão, não é isso. Mas eles querem fazer uma coisa muito mais agressiva, pelo menos no que diz respeito a essa temática da corrupção, nas redes sociais. Tanto que a equipe está separada. A equipe que cuida da televisão é uma e a equipe que produz esses vídeos para as redes sociais é outra. E o trabalho está bem separadinho ali no QG da campanha bolsonarista. Márcio. Resta saber como não apenas no QG da campanha bolsonarista, mas também como no QG da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, essas últimas notícias vão reverberar até o primeiro turno das eleições. Renata, quer fazer um amarrado? Porque a Renata vai ter que sair daqui a pouco, gente. Daqui a pouco tem Horário de Brasília, podcast que ela e Daniela Lima apresentam no YouTube. E é um sucesso, né? Premiado. E a gente perde você, mas a gente fica feliz por você continuar compartilhando conhecimento e informação em outra via. Mas termina com a gente esse tema, por favor, Renata. Querido, sim. Obrigada, Márcio. Mas amanhã eu tô de volta, não é assim tão fácil. Só vou dar uma saidinha agora. Eu acho que é interessantíssimo o que a gente está fazendo, porque esse exercício que a gente está fazendo, porque quando a gente fala de estratégia para a TV ou estratégia da campanha como um todo, a gente tem que sempre lembrar que não são temas estanques. Não é que a campanha foi lá e elegeu um tema e pronto, agora está definido. Ontem, um importante aliado do presidente me falavam, serão longos 30 dias. Independentemente do que eles traçarem como algo relevante para agora, isso pode se modificar. E eu não estou falando isso para aparecer aqui, olha lá na lista dizendo que tudo pode acontecer, o imponderável. Não, a questão é, nesse momento, essa semana deu ao governo alguns argumentos e eles vão usar. O passado do próprio PT traz ao bolsonarismo um arsenal para jogar na campanha. Eles vão usar. E do lado do PT? Do lado do PT, eles têm essa conexão de Lula com o extrato mais pobre que eles estão colocando na rua, mas há um exercício constante de ver o que mais eles podem fazer para impulsionar as próximas semanas. Como vocês falavam, o tema da corrupção veio à baila. E veio à baila com o quê? Com uma reportagem produzida pelo UOL que deu um substrato, que deu um argumento, que deu respaldo a uma linha que estava enfraquecida do lado da campanha de Lula. É uma delícia a gente observar isso. É maravilhoso, ainda mais nessa reta final de campanha, ver o peso disso. Renata, obrigado, bom horário de Brasília. Felipe, quer complementar? Só queria fazer um amarrado, como você falou, a respeito de tudo que está sendo dito aí no estúdio, que é o seguinte, o que é fatal para um governo é uma crise econômica misturada com escândalos de corrupção. Foi mais ou menos isso que aconteceu durante o governo de Dilma Rousseff, não necessariamente ali na figura dela, mas porque a Lava Jato estava na rua, revelando escândalos de corrupção do governo do PT, enquanto havia uma grande crise econômica. O Lula, ele tenta reavivar sempre e valorizar o lado econômico do governo dele, quando a população estava vivendo um período de bonança, mas há os escândalos de corrupção que são explorados pelo Bolsonaro. Com essa reportagem do UOL sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo, o Lula ganha um discurso para neutralizar os ataques do Bolsonaro a respeito da corrupção. E com a melhora econômica, Jair Bolsonaro ganha um discurso para se contrapor a essa valorização que o Lula faz do período de bonança do governo dele. Então é como se tivesse havido uma inversão que torna a disputa mais acirrada. Jair Bolsonaro, como foi dito aí também, ele tem uma dificuldade ainda de atingir a população de baixa renda em razão da inflação de alimentos. Mas o Lula também tem outras dificuldades, como atingir o eleitorado evangélico, ali no Centro-Oeste, muitos empresários a favor do bolsonarismo. Então há dificuldade para os dois lados, a disputa realmente está acirrada.